Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje o nosso estudo é no capítulo 3 do livro de Daniel. Vamos dar continuidade aí, espero que você tenha acompanhando, compartilhando. Se você perdeu alguns estudos, entra lá na página do Apocalipse ou na minha página Alisson Dias e clica nos vídeos lá e você vai ver. Muito bem, capítulo 3. Vamos ver o que acontece no capítulo 3 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor, no versículo 1, olha lá. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Ele fez uma estátua toda de ouro, que ela tinha mais ou menos aí 40 metros de altura, né? Bem grandona a estátua. E ele fez essa estátua de ouro. Importante ser lembrado o estudo da semana passada que nós fizemos, né? Que ele sonhou com uma estátua que era feita de vários metais. Era a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, e as canelas e os pés de ferro e parte de barro também, né? Simbolizava o quê? Os grandes impérios da história, né? Que seriam sucedidos, né? Ele era Nabucodonosor a cabeça de ouro, depois seria pelo Império Medo-Persa, depois passaria para o Império Grego, depois para o Império Romano. Foi esse aí a revelação do sonho do rei. Mas ele faz o que? Ele constrói uma estátua toda de ouro, né? Qual é o símbolo disso? Ele quis dizer, olha, o meu reino não vai passar. Babilônia não vai ser dominada por ninguém. Babilônia vai ser um reino eterno. Mas não foi essa a interpretação de Daniel. Diz que os reinos passariam de mão em mão, os grandes impérios mundiais, e o último, o único império que seria eterno era o de Cristo. Então isso era uma afronta a Deus, a sua revelação e a soberania de Deus. Muito bem. Versículos 5 e 6, olha o que Nabucodonosor faz. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, são vários instrumentos aqui, vou simplificar. Prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então ele quis garantir, ele chamou todos os governadores, todos os reis, príncipes e tal, de todo mundo ali, os grandes políticos da época, e falou, olha, a hora que tocar, tem vários instrumentos, a hora que tocar vocês vão se prostrar e adorar a minha imagem, que eu construí. Quer dizer, o que ele quis dizer? Vocês vão adorar o meu governo, e vocês vão dizer, né, subliminarmente, que o meu governo vai durar para sempre, e que o meu governo ele é tão perfeito que ele tem que ser adorado. Muito bem. Um paralelo com essa história é o governo do anticristo. Se você tiver no YouTube, procure na playlist Apocalipse lá o reinado do anticristo. Se você tiver no Facebook, aqui nos comentários eu vou deixar para você aí o link para você saber o reinado do anticristo. E o anticristo, no fim dos tempos, que ainda vai aparecer, que ele é representado, Nabucodonosor é representado pela cabeça de ouro. O anticristo é representado pelos pés de ferro e parte de barro. Quando ele aparecer, ele vai fazer isso também. Ele também vai querer que o seu governo seja adorado, vai fazer uma imagem para o seu governo, e quem não adorar também será morto. Olha só, né? A história se repete. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 14 e 15 fala do falso profeta, que é um aliado do anticristo. Olha aqui, ó. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe for permitido que fizesse na presença da besta, dizendo que os que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida, espada e vive, que é o anticristo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Tá vendo? O anticristo também. Então nós vemos aqui, nós podemos tirar de base como vai ser o governo do anticristo, que ainda está vivo e está próximo, talvez seja na nossa geração ainda. Esse governo vai ser assim, tirano. Quem não aceitar meu governo vai morrer. Esse é o governo do anticristo. E também no versículo 18 aqui de Apocalipse 13, olha que interessante. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o seu número é o número de um homem. E o seu número é 666. 666 vai ser esse número que ele vai gravar nas pessoas aí, né? O anticristo que vai vir. E lá no livro de Daniel, o que nós vimos? A estátua tinha 60 metros de altura, 60 côvados de altura, 6 de largura, né? 66. E os 600? Era por volta do ano 600, isso, 666. Então o governo do anticristo vai ser o governo igual de Nabucodonosor, né? Um governo tirano que vai tirar a vida de quem não aceitar.
É um paralelo, mas vale a pena. Voltando para o livro de Daniel, o que nós aprendemos aqui? Que ele fez essa estátua de ouro, querendo afrontar a Deus, querendo dizer, o meu governo vai durar para sempre, eternamente, pá, tá. E quem se recusar, quem se rejeitar esse governo, será morto. Como? Lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Muito, muito bem. E ele falou, toquem os instrumentos, provavelmente uma vez por dia, tocou o instrumento, vocês têm que se prostrar, se ajoelhar, reverenciar a estátua, ou seja, reverenciar a minha pessoa e o meu governo. Muito, muito bem, né? No versículo 9 a 11, uns belos uns puxa-sacos do rei, uns caguetas, olha o que eles falam para o rei. Versículo 9 a 11. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som desses instrumentos musicais e toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Olha, rei, você falou que você lançaria dentro do fogo quem não se prostrasse a essa imagem. E tem 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu prefiro citar o nome hebreu deles, que é Misael, Azarias e Ananias, eles não se prostraram à sua imagem. Eles, estão nem aí pro seu governo, rei. E aí? Você não vai fazer nada? É importante lembrar que eles também rejeitaram, olha só que jovens valiosos, também rejeitaram as comidas do rei. Nós estudamos isso no primeiro estudo, no capítulo 1. Né? Então nós vemos aí jovens, e é importante lembrar também que esses jovens eles tinham apenas 16 a 19 anos, eram meninos, não sei se eu posso dizer moleques, né? E eles rejeitaram as comidas do rei, que eram sacrificadas a deuses estranhos, e agora se rejeitam a se prostrar perante a imagem construída e perante também ao governo desse rei e aos seus deuses. Não vamos servir, né? E aí, o que o rei vai fazer? No versículo 14 chama esses 3 para uma conversa, porque como nós estudamos anteriormente, Daniel, depois que revela o sonho para o rei, ele pede ao rei que colocasse aí Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens, né, à frente tipo, transformasse ele em príncipes, né, que eles tivessem autoridade política ali. Muito bem. Então Nabucodonosor dá uma chance, olha só, ele é um cara misericordioso. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É de propósito isso aí? Vocês estão me afrontando ou vocês não entenderam? Né? E aí? Né? Então, para vocês, eu vou dar mais uma chance para vocês, tá? Eu vou mandar tocar os instrumentos e tal, e vocês se prostram perante a imagem. Aí vocês fazem isso, vocês estão liberados e fica tudo certo. Beleza? O que será que eles responderam? Qual será que foi a resposta deles? Versículo 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha que maravilha. O nosso Deus pode nos livrar, não vamos, nem precisa tocar os instrumentos, que nós não vamos nos prostrar, e o nosso rei pode nos livrar. E se ele não nos livrar, mesmo assim, não tem problema morrer queimado. Nós não te serviremos. E nós vemos os jovens hoje, né, se rendendo a tudo que o mundo oferece. Nem precisa ameaçá-los de jogar no fogo, né? Eles estão indo para o fogo do inferno. Né? Então nós vemos aqui as lições valiosas do livro de Daniel, rejeitar as coisas desse mundo, rejeitar as comidas do rei, rejeitar o governo do rei, mesmo que para isso fosse queimado. E hoje os jovens estão aceitando tudo que o mundo lhe oferece e caminhando para o fogo sozinho. Né? Muito bem, e o que acontece depois dessa resposta dura? Olha lá. Então Nabucodonosor se encheu de furor. E mudou-se o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então o rei falou, o rei do Deus de vocês pode livrar? Mas é importante lembrar, semana passada nós falamos que
Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Israel era poderoso. Então ele falou assim, bom, já que o Deus deles é poderoso, que eu já vi, né, ele revelou meu sonho e tal, então vou garantir que eles vão morrer. Vou aquecer 7 vezes mais e vou amarrar eles e jogar, eu quero ver. Aí eu vou garantir. Então quer dizer, isso mostra que Nabucodonosor ele tinha confiança no Deus de Israel, né? Ele tentou burlar, mas os planos de Deus nenhum homem pode burlar, nenhum homem pode frustrar os planos de Deus. Deus é soberano. Assim como ele falou que os impérios entrariam depois de Nabucodonosor, tudo aconteceu. Tudo que falta acontecer vai acontecer e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ele é perfeito, aquilo que ele planeja acontece sempre. Muito bem, jogaram eles lá dentro com a fornalha 7 vezes mais aquecida do que o comum. Os homens que jogaram eles lá dentro morreram queimados, né? Mais uma lição, aqueles que querem destruir os servos de Deus, o lugar deles está aqui reservado é o fogo. Por isso se arrependa, né? Muito bem. E o que acontece com esses jovens quando caem dentro da fornalha? Derretem no fogo, viram cinzas, pó? Vamos ver se é isso que acontece. Versículo 25. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo... o rei pergunta, vocês não jogaram 3 homens lá? Jogamos. E o que aconteceu? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. O seu aspecto e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Né? Então o rei vê um milagre tremendo. Né? Jesus estava lá com eles. Então, para aqueles que são fiéis, mesmo que você seja lançado dentro do fogo, Jesus vai estar com você. Porque falou, é o Filho do Deus Altíssimo. Filho de Deus, que você sabe muito bem quem é. E ele esteve lá. E ele desatou os nós desses jovens e ele os livrou do fogo ardente. E depois disso, eles foram... Nabucodonosor fez com que eles prosperassem, fez com que eles aumentassem no governo. Nós vamos ver ainda isso aí. Peço que você continue acompanhando os estudos. E erigiu um decreto que proibia que qualquer pessoa falasse mal do Deus de Israel em toda a Babilônia, né? Maravilha, essa é a mensagem do livro de Daniel. A obediência a Deus, ela traz grandes recompensas. Então você, jovem, como aqueles jovens lá, procure obedecer a Deus e não ao mundo. Fuja do mundo, mesmo que te joguem dentro do fogo. Não tem problema. O fogo desse mundo dura pouco. O fogo do inferno é eterno. E se você quer escutar esse estudo bem caprichado, bem destrinchadinho, aqui em cima, ó, se você estiver no Facebook aqui, tem o link, você clica e vai ouvir o áudio de 30 minutos bem explicado, né? E se você estiver no YouTube, nos comentários. Muito obrigado por acompanhar e continue aí compartilhando e ajudando a espalhar essa palavra.